Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, possa estar hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse aí fazendo sua inscrição, estivesse compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos, familiares, e também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero estar compartilhando com você uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Quero estar meditando lá no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 12. Atos capítulo 13, do 5 ao 12. Nos diz assim: chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedeu, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Deus possa nos abençoar nessa palavra. Eu quero estar trazendo, através dessa palavra, desse texto, uma reflexão acerca dos inimigos de Deus, que nos traz esse tema nesse capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 12 de Atos dos Apóstolos, que fala sobre essa grande obra que Paulo ele fez. E nós sabemos que quando nós iniciamos a obra de Deus, irmãos, quando nós fazemos não somente projetos pessoais, de conquistas, de vitórias, e de nós aí alcançarmos algo para nossas vidas e até melhorar em nosso ministério. Talvez muitas vezes, claro que o inimigo ele vai estar sempre tentando fazer com que seus projetos eles não sejam concluídos, sejam bem-sucedidos. Mas quando você propõe no seu coração fazer a obra evangelística, de ganhar uma vida para Cristo, uma alma para Cristo, uma alma para os céus, seja em qual lugar que for, irmão, seja na sua casa, seja na rua, seja na vizinhança, seja no seu trabalho, quando você coloca essa decisão, esse desejo no coração de ganhar uma alma, irmãos, o inimigo ele se levanta de uma tal maneira, porque você começa a incomodar as cidadelas do inferno. Você não incomoda somente talvez aquele espírito que domina aquela pessoa, que a afasta do caminho do Senhor, do desejo de estar na casa de Deus. Mas quando você toma essa decisão, a fúria do inimigo ela vem, eu digo fúria, porque ele vai tentar fazer de tudo para que não se concretize isso. Vai sempre colocar, às vezes ele vai até levantar aquela pessoa contra você. Porque é assim que ele faz. Enquanto você tenta sempre fazer o bem para aquela pessoa,
desejoso, desejosa que aquela pessoa se converta, vai com você para a igreja, ouça a palavra. De repente aquela pessoa tem uma reação assim, espontânea, desnecessária, fora talvez até daquele chamado contexto de uma amizade, de um amor que vocês tinham no passado, e tem uma reação que te surpreende. E aquilo muitas vezes afeta você e você desiste da pessoa. Porque é isso que o inimigo quer. Porque você vai incomodar a chamada cidadela do inferno. São os lugares onde o inimigo ele age. Ele vai fazer de tudo isso. E por isso que veio esse tema no meu coração, os inimigos de Deus. Porque quando a gente entra nessa batalha e deseja conquistar essa vida para Cristo, seja um irmão, seja uma irmã, seja um jovem, um adolescente, imediatamente o inimigo ele vai fazer de tudo que essa pessoa se revolte contra você. E quando nós desistimos, nós, de certa forma, não, talvez encerramos uma amizade, mas encerramos aquele propósito, falando, não vou convidar mais. É isso que o inimigo quer. Que nós desistamos das pessoas, deixamos que elas se decidam por si próprias, enquanto elas não vão ter força de decisão. Então que nós possamos, nessa palavra, assim como Paulo, ele identificou prontamente o inimigo de Deus. Ele viu ali que a batalha não era terrena. E é isso que nós precisamos entender, em alguns momentos, que a batalha não é terrena. Nós vemos no versículo 7, no versículo 8, nós vemos como esse Paulo ele fez, o qual estava procônsul Sérgio, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico. Vê que esse homem inteligente, esse procônsul, ele se prontificou a ouvir a palavra de Deus através de Paulo, que era Saulo, passou a ser Paulo. Mas esse homem usado pelo maligno, esse inimigo espiritual, o inferno se levantou naquele momento, contra essa ação de Paulo na vida daquele homem, na vida desse procônsul. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Você vê a estratégia que o inimigo usou? Procurou afastar quem? Não foi Paulo, mas afastar o procônsul da fé. Tirar ele daquele propósito, aquele desejo de conhecer mais de Deus. E é isso que às vezes ele está fazendo com pessoas ao seu redor. E você está desistindo. Você às vezes até fica arrazoando em teu coração, falando com você mesmo, como aquelas conversas com seus botões, mas não é com os botões, é com o Espírito Santo, é com Deus. Bem que você diz, Senhor, no passado essa pessoa era minha amiga, era meu amigo, e hoje mudou de uma hora para outra. Mas é isso, meus queridos irmãos e irmãs. É isso que o inimigo faz. É isso que ele quer fazer com que as pessoas que você deseja levar para o caminho da salvação vão se levantar contra você, porque você vai desistir delas. Então nós vemos que por Jesus Cristo a nossa vitória, ela já está garantida. Por Cristo Jesus, irmãos, a nossa vitória, ela já é garantida. Nós já somos vitoriosos. Nós apenas batalhamos, mas já somos vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a marcha triunfante da igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, que somos nós. Nós somos vencedores. Então,
para ter ousadia e coragem e enfrentar o inimigo de cabeça erguida, nós precisamos entender e assumir a verdadeira posição espiritual conquistada por Jesus para nós. Precisamos entender, irmãos, entender e assumir essa verdadeira posição espiritual conquistada por Jesus para nós. Entende bem uma coisa? Não existe uma luta entre Deus e o diabo. Quando você ouve alguém falar isso, ela está completamente fora de conhecimento bíblico. Não existe uma luta entre Deus e o diabo. Quem é o diabo para enfrentar, irmãos, o grande Deus, o nosso eterno Deus Todo-Poderoso? A batalha de Deus não é para derrotar a Satanás, pois ele já está vencido. Satanás já é vencido, irmão, já é derrotado. Então ele já está vencido, em nome de Jesus. Então por que Deus vai batalhar com o inimigo já vencido, já derrotado? Mas a batalha de Deus, quando a palavra diz que o nosso Deus trabalha e trabalha até hoje, é em favor de nossas vidas. É para nos fortalecer, para nos edificar, é para nos orientar, nos conduzir por caminho de excelência, para nos dar autoridade, esse poder que ele diz lá em Lucas capítulo 10. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E ele fala também em Marcos 16. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda hoste maligno. E se comer alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Nós já temos esse poder. Nós já somos vitoriosos. Então, irmãos, nós temos que assumir a nossa posição como homens e mulheres de Deus, como vitoriosos em Cristo Jesus. O crente, entende bem, o cristão, ele está escondido em Cristo Jesus. Você vê esse exemplo de Paulo no versículo 9 e 10. No versículo 9 e 10, você vê o que Paulo diz. Ele diz, olha, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo, ele reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele diz uma palavra de autoridade sobre aquele espírito maligno, sobre aquele mentiroso, enganador, aquele falso mágico. Assim como Cristo ele é colocado por Deus nos lugares celestiais após a ressurreição, também nós que outrora andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os desejos da nossa carne, dirigidos pelo diabo, dirigidos pelos prazeres carnais, por isso estávamos mortos em delitos e pecados. E Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que quer dizer que estamos acima de todo domínio e principado e potestade. Nós estamos acima, meus queridos irmãos, de todo principado e potestade. Nós não estamos mais naquele lugar de vergonha, de dor. Ele nos transportou para um lugar celestial, um lugar de excelência, onde nós temos autoridade, somos reconhecidos no mundo espiritual, onde nós incomodamos realmente o inferno, onde o inimigo ele fica furioso. Às vezes eu fico surpreso com muitas pessoas chegam com aquele... A gente nota o medo na palavra das pessoas, em que diz, pastor, creio que você já ouviu isso. O inimigo diz, está com muita raiva de mim. É como se ela dissesse, o que eu faço, o que eu vou fazer? Irmão, dá glória a Deus quando você ouvir essa palavra. Porque se o inimigo está com raiva de você, é porque você está incomodando ele. Você está fazendo algo que agrada a Cristo. Agora, se você vê ele passivamente,
Se você não está sofrendo um tipo de tribulação, perseguição, se está tudo tranquilo, as águas correndo de uma forma calmas, brandas, você está como naquela zona de conforto, olha, tome cuidado. Não estou dizendo que você vai viver uma vida de tribulação, de perseguição, mas se de vez em quando você não sentir o inimigo te perturbando, tentando te afastar, você não sentir que ele está rangendo os dentes contra você, algo está errado. Você não está incomodando ele. Então, se você ouvir essa palavra, que ele está com raiva, glorifica a Deus, que você está realmente fazendo aquilo que agrada, que adora ao nosso Senhor. Então, essa é a verdadeira posição do crente, ressurreto com Cristo, pela fé, assentado nos lugares celestiais acima de tudo, portanto, com chance real de vitória. Isso que é o mais importante, com chance real de vitória sobre a sua vida em Cristo Jesus. A palavra medo, ela não deve fazer parte do vocabulário do verdadeiro cristão. Não digo que você não deva ter medo, mas o medo aqui é aquele medo de te dominar, de fazer você fugir, de fazer você se encolher, de fazer você regredir, voltar atrás em algumas posições, algumas palavras, mas é aquela que te mantém firme, confiante que Deus ele é contigo. Temer a Deus sim, mas nunca jamais temer ou ter medo de Satanás. Nós estamos em Cristo Jesus. Glorifica a Deus por isso. Então o crente, ele é poderoso em obras. Você vê no versículo 11 que Paulo ele ministra uma palavra de autoridade sobre aquele falso mágico. Queria ficar cego por algum momento. E a palavra profética, ela se concluiu. Ela atingiu aquele homem. E ele ficou cego, procurando alguém que o pudesse conduzir. O crente, ele é poderoso em obras. Ele precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você tem uma palavra de autoridade, uma palavra profética que sai do coração de Deus. A autoridade de Deus na sua vida. Ao contrário do que muitos ensinam por aí, o crente tem o poder para dominar Satanás, expulsar demônio e exercer autoridade sobre toda a obra maligna. O crente, nós temos essa autoridade. O inimigo ele tem que temer você. Infelizmente, muitos crentes, não sabendo disso, vivem uma vida cristã derrotada, não discernindo o segredo da nossa vitória espiritual. Você tem que procurar discernir o segredo da sua vitória espiritual. Esses cristãos estão munidos de todo o poder para vencer as batalhas espirituais. É como um soldado, ele vai para uma guerra com todo tipo de armamento, de últimas tecnologias, mas que não sabe usar aquilo. Tem todo tipo de arma nas suas mãos. Todo tipo de arma, de armamento, de alta tecnologia, mas não sabe como usar. E na hora que for preciso usar, não sabe como usar e foge. Assim são muitos cristãos. Tem todo o ensino da palavra, todo o conhecimento bíblico, mas na hora que é para usar o poder de Deus, a palavra de Deus, foge, tem medo. Entende uma coisa? Fogem assustados ou esperam nos outros mais poderosos, entre aspas. Tem pessoas, irmãos, que elas fogem do inimigo, não oram por alguém, porque acham que existe alguém mais poderoso do que ela, que tem mais conhecimento. Entende bem uma coisa, vou te dizer. Para vencer o inimigo, para expulsar um demônio, não é preciso conhecimentos teológicos, mas é preciso ser reconhecido nos céus e no inferno. É preciso que eles reconheçam a tua autoridade
e que o teu poder ele vem da glória do Senhor, não do teu conhecimento teológico, em base teológica. Que esses conhecimentos são a nível de você trazer palavras, pregações, ensinos. Mas nessa autoridade, Deus usa os simples, aqueles que são capacitados e ungidos por Ele. E unção, você não recebe em teologia, você recebe conhecimento em teologia, você não recebe unção em teologia, mas conhecimento da palavra, do ensino. A unção, ela vem de Deus, vem do Espírito Santo, poder de Deus, capacitação de Deus, autoridade divina, para você expulsar esse espírito maligno. Então o Espírito Santo, ele dá poder a todo crente para realizar as mesmas obras que Cristo realizou, inclusive a de expulsar demônio. É o bastante ter fé e pôr em prática a palavra de Deus. Se você é um servo de Deus, se tua vida está escondida em Cristo Jesus, você tem poder sobre todo espírito maligno. Você tem poder, autoridade em Cristo Jesus. Glorifique a Deus por isso. Não fuja, não tenha medo, porque Deus é contigo. A palavra de Deus fala, maior é o que está em nós. Quando o inimigo tentar te intimidar, lembre-se que dentro de você existe um ser celestial, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é aquele que te dá autoridade para você vencer o inimigo. Ele está em você. É o Espírito Santo que dá essa autoridade. Não é conhecimento, mas é você estar sensível ao domínio do Espírito Santo, que ele vai te dar autoridade. E a conclusão dessa palavra, que fala de um poder específico, Atos capítulo 2, no versículo 8, fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você acha que o inimigo quer que isso aqui se cumpra? Você acha que o inimigo quer que você seja testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, confins da terra? Você acha que o inimigo quer que você seja testemunha de Cristo? Claro que não. O poder que Deus mantém à disposição de sua igreja não é só para atender necessidade básica do dia a dia, mas para enfrentar o desafio evangelístico no bairro, cidade, no país, nas nações e até os confins da terra, meus queridos irmãos e minha amada irmã. E o inimigo, ele não vai parar enquanto não fazer você desistir. Mas não desista. Se você propôs no coração salvar o teu amigo de trabalho, salvar o teu filho, salvar a tua filha, salvar os teus parentes, teu esposo, a tua esposa, o inimigo faz de tudo para essa pessoa se levantar contra você. Mas vai para o joelho, essa batalha não é carnal. Vença em silêncio, dobra o joelho, chore aos pés do Senhor, porque você vai ver a vitória, você vai ver a transformação dessa vida, dessa alma, se convertendo a Cristo. Essa batalha, ela só se vence de joelho, não se vence com palavras, ficar cantando hinos ao lado da pessoa, que às vezes incomoda, que o inimigo vai colocar um incômodo nessa pessoa. Ela vai ficar furiosa quando você começar a cantar hino perto dela, quando você começar a citar versículos perto dela, e até quando você convidar para ler um texto bíblico, a pessoa não vai gostar, porque o inimigo vai se levantar contra essa pessoa, como se levantou para poder mudar o pensamento desse procônsul. E Paulo, ele não viu que estava no procônsul, não. Ele viu que estava por trás do procônsul, que era o quê? O espírito maligno, que era aquele falso mágico. Então, olha uma coisa, olha para o que está por trás dessa pessoa, que é um espírito que a está manipulando como fantoche para tentar fazer você se intimidar.
você se enfurecer, você perder a paciência, você perder o amor, você perder a comunhão. Então, olha para o que está por trás e vai para o joelho, porque essa batalha não é carnal. Apóstolo Paulo fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Cristo Jesus, é que nos dá a vitória. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te fortaleça, que Deus renove a unção sobre a sua vida e te dê autoridade, visão, a visão para você contemplar esse inimigo e você vencer, e você ganhar essa alma para Cristo Jesus. Soberano Deus, obrigado por essa palavra santa, bendita, maravilhosa, eficaz, que se comprar naquilo que ela é enviada, meu Deus. Pai, muito obrigado por tudo, por esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, que colocou no propósito de salvar essa alma, meu Deus, para Ti, de tirar desse caminho, Pai, de perdição, mas o inimigo se levantou, meu Deus, essa pessoa se levantou contra esse irmão, contra essa irmã, está afrontando, meu Deus eterno, não quer falar mais, conversar mais. Eu quero pedir que através dessa palavra Tu abra o entendimento, Pai, desse profeta, dessa profeta, meu Deus eterno, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, desse jovem usado por Ti, meu Deus, dele capacitação que vem dos céus, dele a unção que vem da glória, dele a visão celestial, para que ele possa ver o que está por trás, ó Pai, dessa pessoa, e possa repreender pelo poder do nome de Jesus. Dê sabedoria, dê discernimento, dê ousadia, meu Deus eterno, aos Teus filhos. Eu oro, eu os abençoo e Te agradeço já pela Tua obra concretizada, Pai, no coração dessas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.